Efésios 5, 22 a 31. O tema dessa pregação é Eu quero Deus. Eu quero Deus. Efésios 5, 22 a 31. Antes mesmo da leitura, peço que deixem suas Bíblias abertas. Leremos daqui a pouquinho. Olá, cristão, o marido e a mulher. Meus irmãos, a Bíblia fornece muita instrução sobre a família. Desde o Antigo Testamento, nós vemos o livro de Deuteronômio, nós vemos Gênesis, já começa falando sobre a criação, sobre o homem, sobre a mulher. Os profetas também falam. Jesus confirma a importância do casamento, da família. As cartas paulinas, Pedro também, de tal forma que quem quer saber como ter uma família que glorifique a Deus, a Bíblia não deixa dúvidas, ela instrui. Cabe a cada um de nós a buscar, a desejar, a se interessar. Eu quero isso para a minha vida. Como o tema que eu propus, né? Eu quero é Deus, eu quero é Deus. Se nós desejarmos isso, a Bíblia tem instruções. Agora, se nós desprezarmos, não, isso não é importante, eu já sei, é lógico. Não, não é. É algo que exige um preço, é algo que exige estudo, dedicação do marido, da esposa, dos filhos. É um preço. Não é algo que é apenas no dia do casamento. Às vezes os casais colocam todo o foco no dia do casamento, como se fosse tudo ali. Não é. Muitas vezes os casais, por causa desse foco errado, chegam até brigados na hora do casamento. Eu já ouvi falar nisso. Eu estava escutando alguém me dizendo que eles estavam tão estressados com contas, com problemas, que na hora do casamento não aguentavam olhar um para a cara do outro. Eu digo, meu Deus do céu. Aí eu dizendo que tive a graça de casar. No dia do meu casamento eu estava muito bem, muito feliz, sem contas para pagar, festejando a graça do Senhor, sorrindo, era um sorriso tão maravilhoso. Por quê? Porque a expectativa estava em Deus. Esse é o objetivo dessa pregação nessa noite. É quando o nosso coração está em Deus, aí tem tudo para o nosso casamento dar certo. Tem tudo para a gente tirar o foco do outro, tirar o foco dos problemas, e Deus é a resposta. Deus dá graça em cada fase da vida, seja de solteiro, seja de casado. E, por falar nessas fases, né, da família, todos nós passamos as fases da vida, as fases do casamento também. Dias bons, dias maus, tribulações, lutas. E, às vezes, eu me pego pensando sobre essas fases da vida. Eu gosto de me ver, eu fico imaginando. Quando eu estava no ventre da minha mãe, depois eu saio imaginando a infância, 1, 2, 3 anos, 5, e assim vai. Né, os problemas que enfrentei, as lutas da vida, o casamento. Daqui a pouco eu me vejo de barba branca. Eu digo, eu não acredito que eu já estou de barba branca. No casamento já vai 23 anos, daqui a pouco 25. Um dia desse eu estava comemorando 50 anos dos meus avós, 25 dos meus pais. Eu era solteiro, hoje já sou eu, quase 25 anos de casado. Passa muito rápido. Aí eu tenho medo da velhice. Já estou nela, estou entrando nela. Então, de certa forma, eu tenho medo. Eu vou dizer que tenho. Não muito, estou aprendendo a não ter. Por causa da palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus, eu teria medo da velhice, medo dos desafios do casamento, porque vai mudando. Né? Nós vamos mudando, nossa esposa vai mudando, às vezes enfermidades vão chegando, às vezes desafios, às vezes os filhos vão crescendo, vão embora. Então já estou me preocupando com essas questões. Eita, e quando só tiver eu e Simone? Né? Às vezes eu me vejo, eu e Simone sozinhos, os filhos tudo fora, um na universidade, outro não sei aonde. Eu digo, eita, meu Deus, ajuda-me
Como é que nós venceremos essas fases da vida e do casamento? É se Deus for o nosso foco principal. Se nós já entrarmos no casamento sabendo disso, o foco é Deus, é a glória de Deus, é Deus. Então, com Deus, nós saberemos viver todas essas fases e desafios da vida e do casamento. Porque se o foco for outro, o foco não... Apesar da família ser uma das grandes bênçãos da vida, ela não é o foco da nossa vida. E se nós perdermos a família? Nós perderemos a vida, perderemos a fé? Não, por isso que Deus é o foco. Quem entra no casamento com essa visão, um noivo e uma noiva, que entram assim, se entregando totalmente, buscando honrar a Deus, entra corretamente. Porque entra sabendo que tudo pode acontecer. Dias bons, dias maus, dias difíceis, mas Deus sendo o foco, o Evangelho. Se estiverem firmados no Evangelho, na palavra, certamente vencerão todas as fases da vida. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Efésios 5, versos 22 a 33. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisas, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Nós temos aqui instruções simples sobre o casamento, sobre a família, mas de fundamental importância. Primeiramente, quero destacar a função do marido, né? Se o marido amar a sua esposa com esse tipo de amor, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificar, para purificá-la por meio da lavagem da água pela palavra, esse casamento está no caminho certo. Que tenhamos maridos assim, com esse tipo de amor, amor sacrificial, amor baseado no amor de Cristo. Como Cristo fez, cada um dos maridos deve ter esse tipo de amor sacrificial, não egoísta, investindo na esposa, buscando o seu interesse, buscando a provisão do lar, buscando ensiná-la, buscando liderá-la. Nós temos tudo para termos nossas famílias no caminho certo, que é o caminho do Evangelho. E evitar esses problemas de separações e de tantos problemas que chegam no gabinete e chegam na vida de cada um de nós. Então, muitos problemas vêm por isso, porque o marido não ama como Cristo amou a igreja. Simplesmente por isso. Tão simples, tão difícil de praticar, tão óbvio. Mas se os maridos fizerem isso, eles estarão honrando a Deus e protegendo a sua família. A Bíblia vai trazer, né, instruções do marido como provedor, como líder, aquele que disciplina os filhos, que está atento, coordenando, analisando, conversando. É tão importante essa função nossa de marido. As mulheres, o texto mostra aqui as mulheres como aquelas que devem respeitar os seus maridos. Elas devem ser submissas, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador
de todo o corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, essa instrução da submissão bíblica ao marido, primeiramente a Cristo, a Deus, a Cristo, é algo voluntário. Marido nenhum consegue obrigar a esposa a ser submissa, mas se ela conhece a Deus, daí está ligado ao tema. Se essa mulher ama a Deus, se ela vive para Deus, se ela está cheia da palavra, vai ser natural ela se submeter ao seu esposo. Por quê? Porque ela já se submeteu totalmente a Cristo. Ela sabe o que é negar-se a si mesma, ela sabe o que é sacrificar-se, ela sabe amar da forma verdadeira a Deus, e assim ela vai repetir isso dentro da sua família. Agora, se Deus não for o centro da vida dela, vai ficar muito difícil essa submissão. Por isso que se Deus for o centro da vida do marido, ele também saberá amar sacrificialmente. Porque a entrega a Deus também é sacrificial, é entregar o nosso tudo, é negar-se a si mesmo. Quem está acostumado a negar-se a si mesmo para Deus, não vai ser muito difícil de negar-se a si mesmo dentro do casamento, no amor sacrificial ou na submissão bíblica. Então veja como está ligado uma coisa à outra. Se estamos cheios da palavra, se estamos cheios de Deus, é mais fácil de nós assumirmos essa submissão feminina e essa liderança masculina. Por isso que muitos fracassam no casamento, porque não estão cheios de Deus, não estão cheios da palavra de Deus. Se tivesse, venceria as dificuldades de todo o casamento e de toda a vida humana. Eu quero falar em dois aspectos a partir disso aqui, trazendo algumas aplicações. A primeira delas é a prioridade do reino. Está em Mateus 6, 32, quando diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os discípulos estavam preocupados com o que comer, o que vestir, como às vezes nós ficamos, maridos, com o trabalho, como vai ser nosso futuro, como vai ser nossa velhice. Mas aqui está a resposta de Jesus. Se buscarmos o reino, em primeiro lugar, ele vai satisfazer as nossas verdadeiras necessidades em todas as fases da vida. E no casamento não é diferente. No entanto, está aqui esse ensinamento, a prioridade do reino. Jesus ensinou isso. Jesus falou sobre famílias. No entanto, ele dava prioridade ao reino. Ele ensinou que aquele que não deixar pai, mãe, amigos, por causa do reino, por causa dele, não é digno. Não é digno. Então veja que Jesus não está desfazendo a importância da família. Ele está colocando no lugar correto. Primeiro tem que ser Deus, primeiro tem que ser o reino. Até mesmo a família, que é uma grande bênção, ela não deve ser a prioridade. Jesus provou isso na sua própria vida. Ele a própria família dele rejeitou ele. Então, é essa prioridade. Se nós tivermos Deus como prioridade, entraremos no casamento mais maduros. Porque estamos preparados para o que vier. Porque Deus é a nossa prioridade. Buscamos o reino em primeiro lugar e a certeza de que ele vai nos guiar em todas as coisas, em todas as fases do casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todas as coisas que são comuns a todos nós na vida, e no casamento não é diferente. Deus proverá, segundo os comentaristas, todas as necessidades daqueles que arriscam tudo por Ele. Veja que frase forte e que mostra pessoas que têm essa prioridade. Deus é minha prioridade. Pessoas que arriscam tudo por Ele. Não sei se vocês vivenciaram isso, ou vivenciam. Eu estou lembrando do meu casamento desde ontem, Eu fui ali à Presbiteriana Central ontem, foi 85 anos da nossa igreja mãe, e foi um momento tão maravilhoso, eu lembrando daquela igreja como foi uma bênção na minha vida, etc, etc. Dentre as bênçãos ali, Deus me deu uma esposa lá, e o meu casamento foi algo coletivo, algo que
Deus nos abençoa através da igreja. No entanto, o que eu quero falar é que mesmo naquela época de solteiro, Deus me ensinou a tê-lo como prioridade, já entrar no casamento com essa prioridade. Como foram difíceis, 8 anos e 5 meses de espera até o casamento. Era Deus me ensinando. E se não houver o casamento, você se afasta de mim? Sem dinheiro, sem trabalho, estudando na universidade, né? E Deus provando, ensinando que o reino era prioridade. Era como se Deus me dissesse, e se eu não abrir a porta para você? E se Simone não fosse sua esposa? E eu dizia, ainda assim, Senhor, Tu és a minha prioridade, eu quero Deus, eu quero Deus. Foram 8 anos aprendendo isso. De tal forma que no dia do casamento eu estava tranquilo. No dia do casamento hoje sim, Ele está me dando. E se Ele não me desse? E se Ele não me desse? Ele continuaria sendo Deus, Ele continuaria sendo a prioridade da minha vida. Por isso que a gente entra no casamento com essa maturidade. É Deus, o centro é Deus, o centro não é a esposa. O centro não é o marido. Quantas vezes, né, ali aprendendo a prioridade do reino. A prioridade do reino não são os bens materiais que nós temos, as nossas casas cheias de luxo. Não, Deus suprirá. Deus dá. Busque o reino. Busque o reino que Deus dá, mas a prioridade é outra. Como é bonito ver um casal que tem Deus ali como centro, a maior riqueza deles é Deus, é o Evangelho, não são as coisas móveis, quadros, riquezas. Agora, Deus pode dar tudo isso? Pode, mas busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. Esse casamento, esse noivo, essa noiva que entram com essa visão, tem uma longa experiência e muita chance de vivenciar um casamento abençoado, porque, de fato, a prioridade é Deus. Como já disse, até Jesus foi rejeitado por sua própria família. Devemos amar a Deus mais do que mãe, amigos, pai, família. Isso não quer dizer que nós vamos abandonar a família, abandonar os idosos, deixar para lá os nossos familiares. Não é isso, mas é a questão de prioridade. Qual é a nossa prioridade? Depois que Deus coloca a prioridade no nosso coração, que é o Evangelho, que é Deus, aí Ele nos ensina a cuidar da família. Aquele que não cuida da família é pior do que os incrédulos. Então, como a gente precisa, né, se sacrificar pela família, o marido trabalha, tem que ter tempo para conversar com os filhos, conversar com a esposa, pastorear a família. Deus como prioridade, mas é responsabilidade, conversar, dialogar, escutar a esposa, ouvir as suas necessidades, investir nela. Só dar um exemplo. Não gosto muito disso, mas às vezes a gente tem que falar, não é? Testemunhos nossos mesmo. O ano passado eu fiz o curso no André Jump, foi uma bênção. Eu pensava em continuar, mas não continuei. Então, o que foi que eu fiz? Eu vi que Simone tinha desejo de fazer o curso também no André Jump. E eu conversei com ela e eu disse, minha filha, é a sua hora, eu já fiz o meu curso, agora nós queremos investir em você. Aí ela, não vai ser uma despesa alta para a nossa família, não estou muito bem, problemas que ela tem passado, dificuldades, né, na família. Eu digo, mas Simone, esse curso vai ser uma bênção na tua vida, tu vai tirar o foco do sofrimento que tu estás passando, e esse curso certamente vai te fortalecer na fé. Aí ela aceitou, está fazendo, graças a Deus está melhor, e o curso tem sido uma bênção na vida dela. Ela faz com dedicação ali um curso de aconselhamento bíblico. Então, eu como marido tive que investir na vida dela, perceber a necessidade dela, conversar com ela, abrir mão do meu desejo para fazer. Não foi investido em mim o ano passado, então agora é a vez dela. Então, isso é amor sacrificial, isso é cuidado, nós devemos conversar sobre essas coisas, e Deus, sendo o primeiro lugar, a gente tem essa capacidade de discernir, de entender as necessidades do dia a dia da família, a vida comum do lar. Isso é a vida comum do lar. Quantos fogem da vida comum do lar? Porque é trabalhoso, é difícil. Às vezes a gente só quer a glória, né, humana,
mais a vida comum do lar, quando ninguém está nos vendo, mas Deus está vendo. Nossa vida ali, o nosso respeito, o nosso amor, a família, os filhos, quando ninguém está observando a gente, mas se Deus for o centro da nossa vida, a gente está mais preocupado em agradar a Deus do que aos homens. Isso é a vida comum ali, não lavar um prato, não passar um pano, numa casa. Ontem mesmo também lá em Pedra d'Água, né, teve um probleminha lá no banheiro, e algumas irmãs da SAF estavam precisando usar o banheiro, e eu lá, né, estava meio de folga ontem à tarde, só acompanhando as irmãs, então eu estava lá servindo, além de estar comendo, né, além de comer, eu estava servindo, os irmãos estavam de manhã, entenderam melhor, mas eu também estava servindo, e uma das coisas que eu servi foi limpar o banheiro lá na hora para as irmãs usarem. Só que na hora que minha esposa foi, eu quase não ia. Aí depois eu disse, espera aí, eu fui para as outras mulheres, para minha esposa eu não vou. Aí eu peguei a vassoura e disse, não, aí limpei o banheiro para ela entrar. Quantas vezes a gente faz isso pelos de fora e não faz pelos de casa? Não é? Quantas vezes a gente faz isso, está disposto a servir fora, mas em casa, quando ninguém está nos vendo, a gente não tem atitudes de amor, de cuidado, de simplesmente passar uma vassoura. Vá, querido, o banheiro estava molhado, mas eu limpei para você. Então, coisas que fazem a diferença, a vida comum do lar. Deus está sendo glorificado também nessas coisas. Quando Deus é a nossa prioridade. O reino sendo prioridade, nós temos força para nos desgastar e abençoar a nossa família. Quando buscamos o reino em primeiro lugar. Segundo, nós devemos nos dedicar em busca do ensino bíblico de todo o coração, porque, meus irmãos, não existe outra forma de termos uma família abençoada, que glorifique a Deus, se não nos esforçarmos e estudarmos o que diz a palavra de Deus. Só se cresce estudando a palavra de Deus. Só se cresce pagando o preço de oração, de discipulado. Esse é o caminho das Escrituras. Não há outra forma dos homens aprenderem o seu papel. É estudando, é sofrendo, é garimpando, Senhor, me dá sabedoria, é lendo a Bíblia e pedindo, aplica isso na minha vida, Senhor. Só se cresce assim. Da mesma forma as mulheres, só se cresce desejando, Senhor, me ensina, a Bíblia tem recursos para isso. Eu lembro da Igreja Presbiteriana Central, como foi uma bênção na minha vida. Quantos irmãos me ensinaram lá sobre o papel do marido, como é ser pai. Dentre vários irmãos, ontem eu estava na igreja e assim, só observando. Eu fiquei lá no cantinho, cheguei tarde, fiquei lá perto do gasofilácio, assim, só sonhando, só cantando e imaginando. De vez em quando eu olhava para um, olhava para outro, olhava para os pastores que estavam lá na frente, agradecendo a Deus. Como eu aprendi a palavra de Deus aqui. Como eu cheguei sem conhecer nada de Deus, minha família, né? Minha mãe, quando chegou lá com os 3 filhos pequenos, como ela não conhecia nada da Bíblia, depois foi conhecendo, foi marcando na Bíblia, se tornou uma estudiosa da Bíblia. Até hoje mamãe é assim. Até hoje ela se dedica, mesmo na velhice, mamãe estuda muito a Bíblia. Foi assim que ela educou os filhos, e ela chegou onde chegou hoje. E por causa da palavra de Deus. Saí na adolescência, depois voltei ainda na adolescência, com 16 anos, e fui aprendendo, né? Eu olhava assim ontem na igreja, tantas pessoas, eu fiquei ali, que eu não quero citar nomes agora, para não ser injusto com ninguém, mas tantos casais ali que me ensinaram, tantos que me abençoaram, eu agradecendo a Deus por eles. Foi na igreja que eu aprendi a Bíblia, e isso faz toda a diferença. Não há outra forma de termos uma família abençoada se não gastarmos tempo ali na palavra de Deus. Hebreus 4:12 fala do poder das Escrituras, que ela é poderosa para discernir pensamentos e propósitos do coração, que ela vai ao ponto de dividir juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus irmãos, é lendo a Bíblia, é estudando a Bíblia que essa vida de Deus nos alcança. Porque a palavra, ela é ungida, ela vem de Deus. Tudo que tem na Bíblia sobre família e qualquer assunto, foi Deus que quis que lá estivesse. E existe vida, existe graça, existe sabedoria naquilo. É buscando essa palavra que nós encontramos esse poder. Porque essa palavra, ela é viva e eficaz. Ela mais cortante do que uma espada de dois gumes, penetra, ela discerne os pensamentos e propósitos do coração. Se a gente estuda sobre temas como família, pode ter a certeza que você vai aprender. Se você quer saber o seu papel de marido, quer saber como é uma família que honra a Deus, tem instrução na palavra de Deus. Se dedique nessa certeza que ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para fortalecer os casamentos já existentes, as famílias já existentes, em todas as fases do casamento, e aqueles que estão solteiros ainda, buscando um casamento. Interessante também lembrar que Jesus, ele nos seus conceitos, nos seus ensinamentos, ele mostra o conceito de família, não só a família, ali o casal e os filhos, mas como uma família de Deus também. Os solteiros são incluídos. Todos aqueles que vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, a grande família de Deus, a prioridade da família de Deus. Isso nos faz lembrar, em quantos países onde há perseguições, e pessoas que se convertem, a família despreza, mas eles são acolhidos por Jesus, na sua igreja, na grande família de Deus. 2 Timóteo 3,16 também fala sobre a palavra, né? Timóteo que foi instruído desde a infância por sua mãe e sua avó. Onde estava o pai de Timóteo? Provavelmente incrédulo, provavelmente nunca se converteu, mas a mãe e a avó conseguiram ensinar as Escrituras desde a infância. Ensinaram as sagradas letras ao pequeno Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que efeito da palavra de Deus. Se nós buscarmos a palavra de Deus de todo o coração, nós estaremos perfeitamente habilitados como cristãos. E podemos dizer que como maridos, seremos maridos habilitados a liderar nossas famílias. Como esposa, as irmãs receberão a capacidade de realizarem o seu papel de forma satisfatória que glorificam a Deus. Por quê? É o efeito da Bíblia, é o efeito da palavra de Deus nas nossas vidas. Se buscarmos a palavra de Deus com seriedade, nós seremos transformados nesse homem maduro, nessa mulher madura, tanto os casados quanto os solteiros. E eu quero apenas trazer alguns exemplos que nós temos trabalhado aqui na nossa igreja, alguns livros de mulheres, de homens. Alguns irmãos têm pedido para a gente realizar o discipulado de casais. Ainda não estamos fazendo isso esse ano, estamos trabalhando com os homens, com as mulheres separadamente, nos grupos de discipulado, mas se Deus quiser, assim que for possível, voltaremos os grupos de discipulado, se Deus assim permitir, no momento certo. Por enquanto a gente tem trabalhado separadamente, mas também visando a família. Tem 3 grupos de homens e o foco é fortalecer a família, fortalecer esses homens. Tem vários grupos de mulheres, também o foco é tornar essas mulheres capazes, habilitadas pelo ensino da palavra de Deus, para que elas possam se tornar mulheres maduras, sejam solteiras ou casadas. Então, um dos livros que tem sido trabalhados é esse aqui da Martha Pierce,
esposo excelente, uma perspectiva bíblica. Falar brevemente sobre ele. Uma vez por mês a gente reúne as mulheres que desejam e a gente, de forma online, temos feito uma reunião. Eu e Simone. Meus irmãos, essa autora, a Marta, ela achava que quando casasse, se tornaria uma mulher realizada, fosse mãe, tivesse seu esposo. E isso, ela casou, teve filhos e ela se tornou feliz por pouco tempo. Logo, logo ela estava insatisfeita. Logo, logo aquilo já não era, ela queria mais. Foi ser professora de universidade, conseguiu, se tornou uma boa professora, mas ainda insatisfeita. E assim, um dia ela planejou deixar o marido e os filhos, porque ela disse, eu sou péssima, vai ser melhor para os meus filhos se eu deixar meus filhos com meu marido do que eles serem criados por mim. Ela tinha depressão, ela era insatisfeita com a vida, e as pessoas, os amigos dela de trabalho, tentavam pregar a palavra de Deus para ela, ela rejeitava, ela tinha amiga dela que ia chorando para casa de tão grossa que ela era quando se falava em Deus e na palavra de Deus. Então, um dia, lendo o Evangelho, acho que foi de João, ela é confrontada pela palavra de Deus e ela, naquela parte, acho que é João 14, quando diz que Jesus atenderia as orações, e ela se revolta e ela diz, é mentira, Jesus não faz isso, que ele não tem restaurado minha vida, eu perdi dinheiro na construção da casa, ela e o marido investiram numa casa e roubaram eles de alguma forma. Então ela dizia, é mentira que Deus não fez isso por mim. Por que Deus não faz o que eu quero? Aí naquela hora ela lembrou de um conselho que alguém tinha dito, continue lendo a Bíblia, não pare na hora que for o confronto. Aí ela continuou lendo, e pela graça de Deus, Deus abriu os olhos dela ali. Ela entendeu que ela estava sendo egoísta. Ela queria que Deus fizesse tudo o que ela queria do jeito dela. E ali ela se quebranta, ela se converte. Hoje é autora desse livro. Começou na escola dominical a ensinar as mulheres como serem submissas, como serem boas esposas. Hoje é um alcance de centenas ou milhares de pessoas. Ela aprendeu como ser uma esposa da forma correta, se converteu, pelo poder da palavra essa mulher foi transformada. É isso que transforma a vida, meus irmãos. É isso que transforma, não há outra forma, é buscando a Bíblia, lendo a Bíblia, é estudando livros como esse, porque são livros bíblicos. É julgando, é analisando, é dizendo, Senhor, eu quero isso para mim, Senhor, me ensina, eu quero ser assim como tua palavra diz. Agora, se a gente não tem interesse, se a gente não lê, como é que a gente vai ser impactado? Como é que a gente vai ser transformado? Se Deus não é nossa prioridade, a gente dá prioridade a tantas coisas. Então, se Deus for prioridade, a gente vai pegar um livro desse, ler e reler. Senhor, me ajuda, eu estou com esse problema na família, me ajuda a resolver. Porque Deus está vendo o nosso interesse. Deus está vendo que a gente não está brincando, que é uma necessidade, que a gente quer aprender. Mas se a gente só, eu quero, mas não... Pronto, eu quero, mas não faz nada. Não adianta dizer querer, mas se dedicar, buscar. O que é que Deus tem a dizer sobre esse assunto? Eu quero, Senhor, aplica isso à minha vida, me transforma. É pelo poder da palavra que nós vamos ser transformados, senão não há outra forma. O livro Reset é um dos discipulados de homens da igreja que tenho liderado, juntamente com o presbítero Betânio. E é para homens, digamos assim, homens estressados. Homens estressados, né? Cheios de atividades. O autor, pai de 5 filhos, tem filhos grandes, já adolescentes, seus jovens, e tem bebês. Então, 5 filhos. A esposa, uma médica. Tem um livro dela também, se estressou de tanto cuidar de menino, fazia um homeschooling e virou uma bagunça a vida deles. Ele adoeceu, ela também adoeceu, ficou depressiva. E assim Deus renovou a vida deles pela palavra também. Tem que ter um desse para a mulher, mas o da esposa é assim também, é o refresh.
Tem o das esposas também. E esse livro não é para homens, mas ele diz aqui, as mulheres podem ler também. Então, meus irmãos, é isso, é vivendo no ritmo da graça, é colocando Deus no centro da nossa vida. A última reunião nossa, terça-feira passada, nós falamos, ele pede para fazer uma lista de prioridades. A segunda pergunta mais importante da vida, ele diz que é, quem é você? Quem é você? Primeiro é quem é Deus. Segundo o autor é quem é você? Aí ele pede para a gente fazer uma lista, né? Aí ele faz a dele. Eu sou pastor, eu sou escritor, eu sou pai, eu sou fraco, eu sou doente. Aí ele bota um bocado de coisa na lista dele. Depois, nesse capítulo, ele vai corrigindo a lista. Ele começa a dizer, essa lista está equivocada. Antes de ser pastor, eu sou um filho de Deus. A prioridade da minha vida é o relacionamento com Deus. Eu não sou a minha profissão, eu não sou ser pastor. E se um dia eu deixar de ser pastor, como é que fica a minha relação com Deus? Aí ele sai organizando essa lista, colocando as prioridades do reino, as prioridades da vida. Aí ele diz, eu sou doente. Depois ele diz, não, eu não sou tão doente quanto eu penso que eu sou. Eu tive uma doença séria, mas eu estou fazendo tratamento, tenho bons remédios, faço exercícios e voltei à atividade de forma quase plena, apesar da idade dele. Então ele mostra que às vezes a gente se vê da forma errada. E é a Bíblia que nos vai fazer enxergar quem nós somos com humildade, como filhos de Deus. Nós não somos o que fazemos, nós não somos o dinheiro que temos, a nossa identidade está em Cristo, está no reino. Se a gente tem esse entendimento, muda muita coisa nas nossas vidas, tanto dos homens quanto das mulheres. É Cristo a nossa identidade, é o que Ele fez, é a vida eterna, é o perdão dos pecados. Isso tudo é mais importante do que qualquer outra busca humana, também legítima, se glorificar a Deus. Outro livro que eu quero apenas indicar para os que vão casar. Eu sei que tem alguns irmãos aqui na igreja se preparando para o casamento. Então, é só uma dica. Eu gosto muito de outro que vou falar, mas agora eu quero dizer esse. Quando pecadores dizem sim. Do Dave Harvey. O outro que eu quero mencionar apenas é do Jaime Kemp, Antes de Dizer Sim. Eu gosto muito de indicar para os casais que estão para casar o livro dele, do Jaime Kemp, porque tem um questionário muito importante nesse livro. Eu acho que a cada capítulo tem um questionário. Se o casal for sincero, ajuda muito no conhecimento dos problemas que ele tem, nos problemas familiares que eles trazem, qual a expectativa para o casamento. É um questionário para o noivo e para a noiva. Se eles forem sinceros, vai ajudar muito ali no conhecimento um do outro e na busca pela palavra de Deus. Então é isso, meus irmãos. Que Deus nos ajude, né, a nos esforçarmos, a ter Deus como prioridade. Daí o tema, né? Eu quero é Deus. Se Deus for nosso tudo, nós saberemos resolver as dificuldades da família. A família não pode ser nosso tudo. Tem pessoas que têm a família como meu tudo, meu maior tesouro é a família. Às vezes é uma idolatria equivocada. Nosso maior tesouro é o Evangelho, é Deus. A família é uma grande bênção, que nós temos responsabilidade de cuidar. Mas o foco é Deus. Se estivermos cheios da palavra, cheios de Deus, cuidaremos bem da nossa família. E ela glorificará o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Depois, se os irmãos do louvor desejarem vir, podem vir aqui à frente. Podemos ficar em pé, se for possível, um instante. Ore com sua família, ore com seu vizinho, se quiser. Oremos uns pelos outros nesse momento. Senhor Deus, fortalece, Senhor, a nossa família. Enche cada família da igreja da Tua palavra, que Tu sejas a prioridade, o reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, Senhor. O Senhor acrescentará sabedoria, graça em todas as fases da vida, em todas as fases do casamento, quando os filhos crescerem, quando forem
se casar ou estudar, nós teremos maturidade, nós colocaremos em Deus o foco da nossa vida. Que nossos filhos também coloquem, Senhor, em Deus, que eles conheçam a Deus, que eles amem a Deus mais do que qualquer coisa dessa vida. Oramos por todos nós que estamos aqui, pelas famílias da igreja. Abençoa, Senhor. Ajuda-nos a discernir tudo isso, a discernir o ensino sobre a família. Ó, Senhor, que seja verdade, que seja praticada, não apenas conhecida. Que os maridos se sacrifiquem com amor sacrificial, como o de Cristo, pela sua família, pela sua esposa. Que as esposas tenham uma submissão a Deus, a Cristo e naturalmente ao marido. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os filhos a honrarem, ajuda os filhos a amadurecerem, ajuda os filhos, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre nossas famílias. Livra-nos do mal. Abençoa do nosso irmão que está do nosso lado. Tu sabes as necessidades reais, as lutas. Abençoa os jovens solteiros, que eles desejem de todo o coração a Deus. Assim formarão no futuro uma família abençoada. Que Deus seja o centro, que o Evangelho seja o centro da vida deles. Dá esse entendimento. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.